Abra sua Bíblia em João capítulo 13. João capítulo 13. Tem espaço vazio aqui, ó. Quem está sentado aqui na frente? Se tiver algum lugar marcado, desmarca. Bolsa não é pessoa. Amém? Quem está sentado aqui? Isso. Isso. Por gentileza, só se estiver esperando alguém chegar, tá bom? Se for o convidado que estiver chegando, você pode deixar. Amém? João 13. João 13, versículo 21. Você trouxe a Bíblia? Divide com quem está ao seu lado. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 13, versículo 21. Vamos ler? Após haver dito essas palavras, perturbou-se Jesus em espírito e declarou: em verdade, eu vos afirmo que um dentre vós me trairá. Os discípulos olharam uns para os outros, perplexos sobre a quem ele se referia. E enquanto isso, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao seu lado. Simão Pedro fez alguns sinais a ele, como querendo dizer: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: quem é, Senhor? Respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. E tendo molhado o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Assim que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então disse-lhe Jesus: o que tendes para fazer, faze logo. Todavia nenhum dos que estavam à mesa entenderam por qual razão Jesus lhe disse isso. Considerando que Judas era responsável pelo dinheiro, alguns pensaram que Jesus havia dito: compra o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Judas, assim que comeu o pedaço de pão, saiu apressadamente, e era noite. Amém? Se assenta. Amém, queridos? Queridos, o capítulo 13, deixa aberto no seu colo. Faz silêncio agora, em nome de Jesus, amém? Queria que você não conversasse agora, senão eu vou chamar sua atenção aqui de altar. Os discípulos, o capítulo 13, deixa aberto no seu colo aí. O capítulo 13 traz a epígrafe do texto assim: os pés dos discípulos foram lavados. Esse capítulo 13 aqui é um capítulo que mexe demais com a gente, porque revela qual é a natureza da igreja, qual é a natureza do serviço comunitário. Os discípulos foram à frente preparar lugar para que a ceia tivesse guarita, estivesse um local para eles sentarem e comerem. Eles foram à frente preparar lugar para que Jesus pudesse preparar a última ceia. Essa última ceia aqui era a ceia mais desejada de Jesus. Lucas 22:15 diz que Jesus desejou ardentemente comer a ceia com os discípulos antes da paixão. Por isso ele disse que ele não comeria mais daquela ceia, a não ser que se cumprisse o reino de Deus. Então o desejo de Jesus para que se cumprisse aquela última ceia era muito grande. Era como se o interior de Jesus clamasse para aquele momento de comunhão com os discípulos na mesa. Jesus então manda os discípulos irem à frente, os discípulos preparam o lugar, preparam a mesa. E aí Jesus entra nesse ambiente de mesa, de comunhão, de comida, e se assenta com os discípulos. Eu quero que você desenhe comigo, ou que você pense nesse ambiente que eu vou descrever para você agora.
Era um lugar com uma mesa, os discípulos estavam em volta de Jesus. A mesa não era igual à nossa mesa, e nem a cadeira era igual à nossa cadeira. As cadeiras que os judeus sentavam eram espécies de divãs, eram puffs pequenos, onde você reclinava a mão, com uma mão num lado, e você comia com a outra mão. Então eles estavam todos reclinados entre uma mesa baixa, e comendo do pão, se alimentando do que tinha na mesa. Jesus percebe que todos estavam sentados, e que era comum ter um anfitrião na porta da entrada para recepcionar os convidados, por exemplo, a fazer 3 coisas. Primeiro, todo hóspede que chegava em uma casa, ele era recebido da seguinte forma: a mão direita ia no ombro, ele recebia um beijo no rosto, isso chama ósculo santo, ele recebia uma gota de incenso ou de água de rosas na testa, e ele tinha os seus pés limpos ou lavados com uma bacia e a toalha. Isso era comum, porque a Palestina eram ruas cheias de poeiras, empoeiradas, então as pessoas vinham da rua com os pés sujos. Sentado, debruçado em um divã, os pés para lá, ficavam os pés sujos. Para comer com os pés sujos era necessária essa purificação. Jesus percebeu que quando ele entra na casa, ninguém recepcionou-lo, nem com mão no ombro, nem com água de rosas na testa, nem com bacia de água para lavar os pés. Então Jesus se levanta. Ele se levanta no meio da ceia. Ele fez aqui pelo menos 5 coisas. Olha o que ele fez. Ele se levantou da mesa. Essa é a primeira. Verbo levantar. Levantou. Segunda coisa, ele se despiu do seu manto. Despir. Terceiro, ele pegou uma toalha. Quarto, ele cingiu essa toalha na cintura. Quinto, ele se prostra, e com uma bacia com água limpa, ele começa a lavar os pés dos discípulos. Isso é muito conflitante, porque levantar da mesa parecia um gesto fora de comum. Ninguém levantava da mesa na hora da reunião. Jesus abandona o seu posto de estar sentado e começa a exercer fraternidade. Lavar os pés dos discípulos naquele momento era como se ele estivesse dizendo: eu quero acolher vocês, e eu quero exercer hospitalidade em vocês. Todo o trabalho que foi feito ali de lavar os pés não poderia ser feito por um mestre, jamais, de hipótese alguma. Quem lavava pés era escravos, e escravos não judeus, porque era humilhante lavar pé de pessoas. Jesus se levanta, se prostra, começa a lavar os pés. Não se sabe a ordem que os pés foram lavados. Não se sabe se foi primeiro Judas ou Tiago, ou Mateus, ou Bartolomeu, ou ninguém se sabe qual foi. Se sabe que foi lavado o pé de todos os discípulos. Quando chegou em Pedro, Pedro diz assim: Senhor, você não pode me lavar. Jesus pergunta: por que eu não posso te lavar? Ele diz: não, você não pode me lavar. E aí Jesus vai dizer o seguinte: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Mas por que Pedro diz isso? Porque Pedro não teria disposição de fazer o que Jesus estava fazendo. Então a resposta que ele dá era a resposta que estava dentro do coração dele. Não tenho condições de fazer isso. E você também não pode fazer isso comigo. Mas Jesus vai limpar os pés, vai lavar os pés daqueles ali que estavam ali. Então lavar os pés, só uma introdução, significa dobrar-se diante de gente que você sabe que vai te negar e vai te trair. Você pode até estar sentado em mesas com pessoas que você tolera, mas é impossível você lavar os pés de pessoas que vai te trair sem que você ame. A máxima do cristianismo não é a mesa. A gente escuta muitas pregações acerca da mesa. Tem que estar na mesa da comunhão, na mesa da aliança. Isso é muito importante. Não existe cristianismo sem mesa. Mas a máxima do cristianismo não é as mesas, é as bacias. E a minha pergunta logo de começo é essa: onde você deixou a sua bacia? Onde ela está? Porque nós perdemos a cultura do amor. Nós deixamos de ser pessoas que amam servir, abandonamos o altruísmo. Eu disse isso pela manhã. O que é o altruísmo? É quando eu deixo de me beneficiar para beneficiar alguém. Sabe quando você deixa alguém passar na sua frente? Sabe quando você perde para que alguém ganhe?
Sabe quando você se preocupa excessivamente com alguém, você é um ser altruísta. E está faltando isso em nosso meio, pessoas que são altruístas, pessoas que se preocupam com o próximo. Pessoas que sentem a falta de quem não veio, por exemplo, numa reunião como essa. Pessoas que estão aqui, mas estão em oração por alguém que não chegou ainda, ou que não veio e não sabe o que é isso, não sabe o que é Cristo. O altruísmo foi sequestrado pelo capitalismo, hoje as pessoas valem o que têm, não o que são. Então o ter é mais importante do que o ser na nossa geração. Além do mais, as igrejas evangélicas, muitas delas pregam que se você não tiver, você não é ninguém. Ou você é um fracassado, ou você é um derrotado, ou tem um diabo no seu encalço. Quando na verdade não é nada disso. O evangelho nunca me ensinou a ganhar. Ao contrário, ele sempre me ensinou a perder. O evangelho nunca foi multiplicar, sempre foi dividir. A gente precisa resgatar a cultura do altruísmo. E quando ele se despiu de toda a superioridade. Agora olha para mim. Quando ele levanta, lava os pés, ele vai se vestir de novo. Olha, agora presta atenção nisso. Ele se veste e senta. E aí ele vai liberar uma pérola na mesa. Sabe o que ele vai dizer? No meio de nós, alguém vai me trair. Isso aqui é extraordinário. Olha o que ele diz: no meio de nós, no nosso meio, há um traidor. Eu fiquei pensando, como Jesus conseguiu caminhar com Judas por 3 anos, sabendo que Judas iria traí-lo, mas mesmo assim amou até o fim. Eu não sei se eu teria condições emocionalmente de amar alguém e sabendo que esse alguém a qual eu amo iria, no momento mais crucial da minha vida, me trair. Deixa eu inverter a pergunta para você agora. Você daria a alguém algum tipo de oportunidade, sabendo que esse alguém a qual você deu a oportunidade irá te apunhalar pelas costas? A resposta talvez seria óbvia: não, eu não teria condições. Eu respondo por mim: talvez eu não teria condições. Você confiaria o seu dinheiro na mão de alguém que você soubesse que estava te roubando? Agora a indagação é essa: pode alguém caminhar ao lado da verdade, mas andar em uma vida de mentira? Pode alguém caminhar ao lado da vida, mas mesmo assim viver morte? Eu quero te apresentar um homem que, na ótica de todo cristão, é alguém que precisa ser deixado de lado, é alguém que as brincadeiras apedrejam Judas, mas eu quero te mostrar na Bíblia que Judas foi um dos discípulos que Jesus mais confiou. Escute isso: se você ler na lente, se você estudar o Espírito atrás da letra, você vai ver que Jesus amava de paixão Judas. Jesus era louco por Judas. Parece estranho, mas é verdade. Mateus capítulo 10 diz que o próprio Jesus matriculou Judas no colégio apostólico. Em outras palavras, a gente tem o ITC aqui às segundas-feiras. Era a mesma coisa que eu fosse até você e dissesse: você é tão precioso para mim, e eu quero que você fique estudando com a gente, eu quero te treinar. Olha o amor de Jesus por Judas. Ele matricula ele no colégio apostólico. Se você ler Lucas 11:1, você vai ver que Judas aprendeu a orar com Jesus. Jesus ensinou Judas a orar, a oração do Pai Nosso. Se você ler Mateus 18:21, você vai ver que Judas aprendeu o que era perdão com Jesus. 70 vezes 7. Antes de você trazer a sua oferta ao altar e saber que alguém está triste com você, ou que você está em litígio com alguém, não traga a sua oferta, mas vá lá antes, reconcilie com alguém, depois você traz a sua oferta. Ele aprendeu tudo isso. Em Lucas 9, Jesus deu para Judas, sabe o que? Autoridade. Para quê? Expulsar demônios e curar enfermos. E aí, se alguém perguntasse assim para mim: bispo, Judas amava Jesus? Eu posso dizer para você que no início eu amava, mas depois ele foi se desiludindo. Porque a proposta de Jesus era uma e a de Judas era outra. Judas esperava um Messias que entraria em Israel montado em um alazão preto, com uma vara de ferro, sentaria no trono e governaria para tirar a afronta que estava sendo imperada por César Augusto ou pelos reis da época.
Jesus faz ao contrário, ele entra num jumento, bem simplesinho. Você sabe que jumento é difícil de domar, mas ele entra num jumentinho, e ele vai implantar um outro tipo de reino, um reino de paz. Judas tinha na visão de que Jesus era um revolucionário, um líder que usaria de força, e Jesus vai usar de fraqueza. Então, se alguém perguntasse a mim se Jesus confiava em Judas, eu lhe diria com toda certeza que talvez Judas era o discípulo que Jesus mais confiava. Quer uma base bíblica? João 12:6. Ele era responsável pela tesouraria da igreja. Você confiaria o seu cartão de crédito na mão de alguém? E esse alguém te roubasse? Você confiaria? Dinheiro você confia na mão de quem? De quem é fiel. De quem é seguro no que diz. De quem tem caráter. Agora você percebe. Se Jesus confia a tesouraria do ministério dele na mão de Judas, isso prova que Jesus o confiava, e não confiava pouco, confiava muito nele. Só que a confiança de Jesus em Judas era tão grande a ponto de ele cuidar de todo o dinheiro, e aí mesmo cuidando do dinheiro, a Bíblia diz que ele roubava a bolsa da tesouraria, ele era ladrão. E por que Jesus acreditou em Judas? Porque Jesus sabia que Judas poderia domar a natureza que ele tinha. Deixa eu dizer algo para alguém aqui que está me ouvindo. Deus te capacitou com o fruto do Espírito para que você dome a sua natureza animalesca. Você pode domar isso que está em você. Você pode adestrar esse tipo de postura que você tem tido. Você pode se controlar, se posturar, permanecer de uma forma que Deus quer que você permaneça, apenas dominando as suas emoções. Por que você acha que José enfrentou a tentação com uma mulher linda, e Davi também enfrentou uma tentação com uma mulher linda, mas um cai e o outro permanece em pé? Você nunca pensou que foram as mesmas tentações? Por que Davi foi tentado e caiu, e José foi tentado e permaneceu? É simples. Davi matou urso, matou leão, lutou com feras, mas não lutou consigo mesmo, então cai. José teve as mesmas tentações, mas soube se dominar. Ou você se domina, ou o que te domina te dominará. Ou você controla as suas reações, ou aquilo que você está passando vai controlar você. Ou você domina o vento, ou o vento vai dominar a sua casa. Ou você controla o seu instinto, ou o seu instinto vai controlar você. Jesus disse: Judas, eu confio em você, e eu sei que você pode controlar isso. Foi dando corda a ele, foi dando corda a ele. E eu vou dizer para você, o que Jesus tinha com Judas era muito mais de confiança, era aliança. Ele tinha uma aliança com Jesus. Judas tinha uma aliança com Jesus, Jesus tinha uma aliança com Judas. Agora escute, Jesus o amava a ponto de constrangê-lo no seu amor. A gente experimenta o amor de Deus, mas já pensou experimentar o amor de Jesus encarnado? No toque, no abraço? O amor materializado, o amor completo, o amor presencial. Judas experimentou o amor completo de Jesus. Judas fez milagre. Você sabe que Judas fez milagre? Judas curou paralíticos. Há estudos que diz que Judas curou cegos. Há estudos que Judas pregou o evangelho junto com Cristo. Ele assistiu multiplicação de pães e peixes. Judas viu Jesus andando sobre as águas. Judas viu Lázaro sair de uma sepultura após 3 dias estar preso dentro de uma cova. Judas viu a filha de Jairo, que estava acamada, semi-morta, tornando a vida. Judas viu aquele paralítico sendo conduzido por 4 amigos, o telhado sendo aberto e o paralítico descendo, recebendo liberação de perdão e recebendo salvação dos seus pecados. E aí nenhum discípulo na Bíblia, querido, teve tão próximo de Jesus como Judas, como Pedro, como Tiago, como João. Porque os discípulos não são só os 12, havia os 70, havia a multidão que os seguia. Esse era o grupo seleto, eram os 12, era a comissão apostólica. Agora sempre me constrangeu o fato de quando Judas foi até o Getsêmani, me constrange o fato de ele ter beijado Jesus no rosto, e os soldados terem aprisionado Jesus ali. E olha o que Jesus responde a Judas: amigo,
Com um beijo você trai o Filho do Homem? Existem várias revelações aqui para essa resposta de Jesus. Amigo, você trai o Filho do Homem com um beijo? Há revelações que dizem que amigo é quem nos leva à cruz, amigo é quem nos leva ao propósito. Judas só foi um viabilizador do que já era para se cumprir, já estava predito em Salmos, já estava predito no Antigo Testamento, ele só foi um viabilizador. Mas quando Jesus disse assim, amigo, você me trai com um beijo, eu quero dizer para você que de fato, Jesus não estava jogando palavras ao vento, Jesus não estava fragmentando o seu discurso, Jesus não estava tentando quebrar o coração de Judas para ele se arrepender, não. Quando ele diz, amigo, você me trai com um beijo, é porque de fato Jesus considerava Judas como seu amigo. Ele considerava Judas como um grande amigo, como um melhor amigo, como alguém muito importante. Ele diz, amigo, você me trai com um beijo. Por que Jesus chamou Judas de amigo? Porque isso revelava que Jesus tinha uma aliança com ele. Eu tenho uma aliança, amigo, você vai me trair. Revelou o nível da amizade que eles tinham. Revelou o quanto Jesus considerava Judas como um amigo. Ele diz, eu não acredito que você é meu amigo e vai fazer isso comigo. Ele disse de verdade, porque ele considerava o mesmo como tal. E aí nós vamos entrar dentro do versículo 21. O texto diz que Jesus na mesa diz, alguém aqui vai me trair. Agora imagine essa palavra no meio de 12 discípulos, um olhando para o outro. Pedro olha para um, olha para o outro, um fica encarando o outro, e começa a ficar um clima meio estranho na mesa. Só que o versículo 21, eu quero ler para você, a Bíblia diz que havendo dito essas palavras, o Espírito do Senhor se turbou dentro dele. Jesus quando disse, alguém aqui vai me trair, a Bíblia diz que o Espírito do Mestre se turba, se balança, se sacode. Você sabe que Jesus ele foi encarnado no ventre de uma mulher virgem chamada Maria, nascimento virginal, ok? Ele era 100% homem e 100% Deus. 100% Deus, ele andava sobre águas, multiplicava pães e peixes. Como 100% Deus, ele dizia assim ao vento, vento, calma aí. O vento, como 100% Deus, ele ressuscitava mortos, é que você está longe ainda. E como 100% homem, ele tinha medo, ele tinha tristeza, ele tinha pavor, ele comia, ele dormia, ele sentia fome. O versículo 21 está mostrando a humanidade como homem de Jesus, não como Deus. E como homem, o espírito está atribulado. Você já teve um dia assim que seu espírito está agitado por dentro? Ele estava atribulado por dentro. Na verdade, a expressão original aqui quer dizer que a alma de Jesus ficou atribulada e trêmula. Jesus começou a tremer na mesa. Tamanha foi a revelação. O interior de Jesus foi sacudido. Tem alguém aqui no nosso meio que vai nos trair. E então a consciência de Jesus foi abalada pelo fato de 12 discípulos estarem na mesa, mas um entre vós já estava sendo influenciado por Satanás. Então Jesus vai dizer isso, tem alguém no nosso meio. E por que Jesus está sofrendo? Se ele sabia, se 3 anos ele sabia que Judas ia traí-lo, por que Jesus sofre? Porque Jesus sempre acreditou que Judas poderia mudar. Aleluia! Ele sempre olhou para Judas e viu um quê de esperança. Sabe quando ninguém acredita em você? Sabe quando a sua família diz que você é a ovelha negra da casa? Sabe quando alguém diz você nasceu para perder, você é um fracasso? E Jesus diz não, para mim você tem um grande potencial, para mim você pode ir muito mais longe, para mim você é um vaso escolhido, um vaso amado, e eu te amo até o final e vou te amar. Era a mesma coisa que estava acontecendo com Judas. Jesus não desistiu dele e amou até o final, porque tinha certeza que ele poderia mudar a sua natureza maligna, diabólica, e adestrar tudo isso. Jesus está sofrendo na mesa. Ele está machucado de alma, porque o seu amigo está quebrando uma aliança com ele. Dói demais quando os nossos amigos quebram uma aliança com a gente. Dói demais quando a confiança ultrapassa a ingratidão. Quebrar aliança é quando alguém da nossa confiança está nos apunhalando pelas costas e a gente não sabe.
Dói demais quando a gente dá amor, confia, empresta o nosso nome, empresta o nosso ombro, abre a nossa casa e a gente começa a ser apunhalado pelas costas. A gente começa a ser avaliado por um cifrão, pelo que temos, pelo que proporcionamos. Dói demais quando a gente sabe que tem gente sentado na nossa mesa, mas a intenção é nos vender, nos trair, nos machucar, nos fazer chorar. Mas o sangue de Jesus tem poder para curar a tua vida. Eu vou dizer para você, a traição que o diabo preparou, que tem preparado para a sua vida, como preparou para Jesus, não vai alterar o percurso da tua vida e do teu ministério. Descansa. O mau caráter de Judas não altera o seu bom caráter. Dói demais, irmão, quando a gente confia num amigo e o amigo nos deixa para trás. Jesus está fragilizado, ele diz, alguém vai me trair aqui. Jesus começou a falar de traição. Esse assunto é tão difícil de falar, né? Traição. A traição machuca. A traição dói. A traição cria anéis na alma. A traição fere o indivíduo, tira a credibilidade do homem. A traição é uma ferida, irmão, que muita gente quando passa ou está enfrentando isso, difícil ser curado. Sentimento de impotência. Literalmente Judas estava quebrando a aliança com Jesus. E eu vou dizer para você o que eu disse pela manhã: há poder na aliança. Essa palavra é para alguém que está aqui. Há poder na aliança. Não quebre as suas alianças. A força na aliança da amizade, a força na aliança conjugal, a força na aliança entre pai e filho, entre filho e pai, entre dois amigos, a força na aliança. Não quebre alianças antes do tempo, em nome de Jesus. Existe poder na aliança. Na Bíblia, a aliança significa um acordo solene entre duas pessoas. É um contrato a ser cumprido, aonde você olha o próximo como superior a você. Isso é aliança. A palavra aliança vem do hebraico berit, vem do grego que significa pacto, ou aliança entre Deus e o homem e Deus. Deus fez um pacto conosco na cruz. Quando ele foi levado ao madeiro e ele tomou uma quarentena de açoites, foi ferido ao lado direito, coroa de espinhos sobre a cabeça, cuspido, manto rasgado, ele se entrega voluntariamente. A morte não tinha poder sobre ele, mas ele controla a morte. Ele é ascensão aos céus após a crucificação. Ele faz um pacto com a gente, ele estabelece uma aliança com a gente, rasgando o véu, deixando a livre acesso a nós. A nossa aliança com Deus não pode ser quebrada por prostituição, não pode ser quebrada por adultério, não pode ser quebrada por mentira, por indimplicência da gente. Tem gente aqui quebrando aliança por nada. Tem gente aqui quebrando uma aliança sagrada por nada, por 15 minutos de fama, por 10 minutos de prazer, por reconhecimento, por qualquer coisa fútil, frívola, que não tem sentido algum. Deixa eu dizer para você aqui, você tem que firmar-se na aliança que Deus colocou você. Não quebre as alianças. Você tem que ser alguém que permanece com a aliança, porque se foi Deus que te colocou ali, é porque tem sentido essa aliança. Aliança é força, é berite, é pacto. Só que Jesus é demais, irmão. Porque se fosse eu não sei o que eu faria, eu sou humano. Talvez eu diria: Judas, vai fazer o que você tem que fazer logo, você é o pior cara daqui da mesa. Você é um traidor, eu investi em você, eu te dei o púlpito para você pregar, eu te ensinei, eu te dei autoridade para expulsar demônios, eu te dei os dons espirituais, eu coloquei você no ITC, na escola apostólica. Olha o que você está fazendo, cara, que ingrato você é. Só que o versículo 26, irmão, eu não dormi ontem, fui dormir 4 horas da manhã só em cima do versículo 26. Isso aqui para mim me ensinou o que é cristianismo. Jesus disse: alguém aqui vai me trair. Está todo mundo assim, olhando para o outro. Aí Pedro olha para João e diz: João, pergunta para ele quem é. João está deitadão no peito de Jesus. E aí você percebe que João estava do lado de Jesus, deitado sobre o seu peito. E quem estava do outro?
Eu vou te provar o porquê que Judas estava ao lado. Não se sabe se era a primeira pessoa ou se era outra, mas estava ao lado. E só sentava ao lado gente que ele confiava. Olha o nível de confiança que Jesus deu a Judas. Aí ele pergunta assim: quem que vai te trair, mestre? Aí ele fala assim: aquele a quem eu pegar o pedaço de pão, molhar no molho e entregar. Muita gente pensa aqui que esse pão é molhado no vinho. Não tem nada a ver com isso. Esse pão foi molhado em uma terrina de vinagre, ervas amargas, tâmaras, figos. E era uma espécie de molho em uma terininha. Era como se fosse uma tupperware pequena, onde o pão era molhado nessa terrina. Ou era molhado o pão, ou era molhado a carne, porque o judeu não tinha talher, comia com mãos. Pegou o pedaço de pão, molhou na terrina. Cada um tinha uma terrina. Olha o quanto Jesus amava Judas. Agora olha o que significa isso. Ele diz assim: a quem eu pegar o pão, molhar na terrina e dar para alguém, esse vai me trair. Só que, irmão, umedecer o pão no molho significa na Bíblia aliança. Significa na Bíblia cortesia, bondade e hospitalidade. Olha aqui, molhar o pão e dar para alguém significava que o dono do banquete, o hóspede, estava dando ao hóspede predileto o reconhecimento de amigo. Jesus pega o pão, molha na terrina, e esse era o sentido do versículo 26. Você tem certeza que você quer quebrar a aliança? Você é meu amigo. O fato de pegar o pão e molhar no molho, na cultura ocidental, era isso. O pão só era entregue para amigo predileto. Só era entregue para melhores amigos. Que Jesus é esse, irmão? Que sabe que o cara vai vendê-lo, vai traí-lo, mas na mesa revela e diz assim: amigo, tem certeza? Você quer de fato me trair mesmo? Porque eu tenho uma aliança com você e não quero quebrar. Aos 45 minutos do segundo tempo, ele molha o pão na terrina e diz: amigo, eu te respeito. Amigo, eu tenho zelo pela tua vida, não faça isso. Amigo, você para mim é especial e predileto, não faça isso. O que a Bíblia diz? Que mesmo ele molhando o pão na terrina e dando a Judas, o texto é bem claro em dizer que ele pega do pão, ou seja, ele recebe a porta do arrependimento, ele fecha ela. A Bíblia diz que ele pega o pão que foi molhado na terrina e ele come. E ao comer do pão, ele fecha a porta do arrependimento. E a Bíblia diz que quando ele come do pão, Satanás entra em Judas. Você percebe que Satanás entrou em Judas aqui? Mas você não percebe que Judas foi lançado ao chão por Satanás. Você não vê Judas balbuciando, quebrando toda a mesa. Você não vê manifestação demoníaca aqui. Porque aqui não foi manifestação demoníaca. Aqui foi manifestação satânica. Há uma diferença, eu já ensinei para alguns aqui. A diferença entre satanização e endemoniação é diferente uma coisa da outra. O endemoniado é esse que ficam nos cultos. Eles caem, eles chutam as cadeiras, eles mentem na hora da libertação, eles falam em voz feminina, colocam as mãos para trás, eles babam, eles se machucam. Existe isso? Existe, é bíblico, isso é endemoniação. A satanização é diferente. Satanização é quando o cara está lúcido, mas está satanizado. Eu quero jogar só uma pergunta de dúvida no seu coração. Quem você tem mais medo? De um demônio satanizado ou de um demônio endemonizado? Porque o endemoniado, irmão, você amarra ele, ora e ele vai embora. O satanizado, ele te vende consciente. Posso falar para você? Ele te beija. Ô amigão, tamo junto aí. Prometo te amar até a morte nos separar.
Eu prometo fidelidade nesse pacto empresarial. Nós vamos crescer juntos. Percebe que o Hulk não falou na boca dele? Percebe que não foi Maria Padilha, Maria Bulamba? E eu brinco aqui na igreja que para mim esses demônios que vêm nos cultos de libertação é crente. Que o demônio tem poder de levar ele na ponte, jogar ele até a ponte, o cara traz ele para um culto de libertação. O demônio é mais crente do que o cara que está possesso. Já também ensinei que tem demônio que não entra em você, porque você é o demônio de você mesmo. O demônio fala, nem tem um trabalho de derrubar isso aqui, porque ele já está caído, ele é o demônio dele mesmo. A Bíblia diz que ele pega o pão, come. A Bíblia diz que Satanás entra em Judas, ele fica satanizado. Lúcido, toma ceia, conta dinheiro. Versículo 30 eu termino. Mensagem expositiva e rápida. Diz a Bíblia que quando Judas comeu, a Bíblia diz que ele sai apressadamente. E João é muito detalhista e diz assim, era noite. Por que Jesus disse, alguém no nosso meio vai trair? Porque todo o plano de traição estava na cabeça de Judas, só Judas sabia. Jesus diz assim, eu vou pegar o seu plano que está na sua mente e vou pôr na mesa. Ele sai apressadamente, era noite. Ele sai da luz. A Bíblia diz, se você andar na luz e na luz com Ele está, se você estiver na luz, que a luz é Cristo, né? Ele sai da luz e ele vai para as trevas. Essa palavra é simples, eu quero dizer, fazer uma pergunta a você. Tem sentido quebrar a aliança com Deus? Tem sentido andar nesse caminho que você tem andado? Tem sentido receber o bocado molhado de uma nova chance e rejeitá-la? Se eu fosse você, ou melhor dizendo, quantas madrugadas o Senhor não pegou, não molhou o pão e disse, dia que você quer uma nova chance, meu filho? Você não merece. Você não merece. E eu disse, Senhor, eu quero uma nova chance. Sabe quando você está caído ali, Deus fala, filho, quer pegar do pão? Molha, nós temos uma aliança. E Ele te coloca de pé. Ou você pode dizer, não, come do pão e vai embora. E vai ver a sua vida. Vai apressadamente. Sabe o que é isso aqui? Ó? Tem gente que está louco para acabar, para ir apressadamente para as trevas e para a noite. Isso fala que Jesus está propondo uma aliança com a gente. Ele está entregando o bocado e diz, você quer restaurar a amizade comigo? Você pode restaurar essa amizade e comunhão comigo? Você quer restaurar a amizade que você tinha quando você se converteu, que você ia ao trabalho chorando em lágrimas, quando você subia ao monte e as suas preces eram unicamente exclusivas a mim, quando você era generoso com a sua família, quando você amava os seus filhos de verdade? Você quer restaurar a aliança comigo, a aliança de fidelidade comigo? Ou você quer simplesmente comer da ceia, ir embora e apressadamente viver a tua vida litigiosa como você está vivendo nas trevas, na luz, preso nesses dogmas, preso na religiosidade? Tem gente que é tão religioso que está preso. Jesus está dizendo, vem para a mesa, senta, come comigo. E você não consegue ouvir a voz do Senhor. Judas tinha tudo para dar certo, irmão. Ele tinha tudo para ser um sucesso. Ele tinha tudo para ser o fundador da igreja como Pedro foi. Ele tinha tudo para ser um grande missionário, um grande evangelista. Mas ele não ouviu a voz da oportunidade que estava sendo entregue a ele. Cristo está lhe entregando uma nova oportunidade para você entrar dentro dessa porta e traçar um caminho novo de vitória em nome de Jesus. Aceite a oportunidade nessa noite. Essa oportunidade é única de recomeçar tudo de novo, fazendo da maneira certa. Talvez Judas vendeu Jesus, mas talvez o seu problema não seja dinheiro, seja mulher. Talvez o seu problema não é mulher, é homem. Talvez o seu problema não é homem nem mulher, o seu problema é a sua língua, que você afia toda vez que você fala mal de alguém, que você usa para matar as pessoas sem dó e sem piedade. Talvez o seu problema não seja a língua, nem homem nem mulher, mas os seus dedos atrás da internet matando as pessoas virtualmente. Talvez seja aquele dinheiro que você pega na empresa e ninguém vê, mas Deus sabe que você pegou.
Talvez seja aquela noite que você fletou com alguém, você caiu, mas ninguém sabe, mas Deus viu. Ele está dizendo, por favor, aceite um bocado de pão molhado. Você é meu amigo. Amigo, não faça isso, amigo. Minha princesinha, diz o Senhor para alguma mulher aqui, não faça isso em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Eu estava me lembrando de quando eu me converti, irmãos, que eu chorava demais, eu ia trabalhar chorando, ia para o banheiro da empresa orar, eu fazia 60, 90, 120 dias de jejum, orava 3, 4 horas por dia, ficava lia a Bíblia, eu li a Bíblia uma vez de Atos, Apocalipse em 7 dias, de loucura de conhecer a Jesus, loucura, paixão, e as coisas vão passando, e a gente vai se esquecendo desse amigo, que não desiste da gente, que não abandona a gente. Tem gente te apontando, tem gente dizendo, você não presta, você é farinha do mesmo saco, isso aí é tudo fogo de palha, igreja, vai ficar uma semana, vai se desviar, isso aí é perdido, nasceu fadada ao fracasso. Ele está dizendo, você quer comer do pão comigo, meu amigo? Você quer permanecer, você quer aprender o que é o cristianismo? Cara, lavou o pé do cara que ia traí-lo, depois ele vai dar o bocado do pão para ele. Ele não estava dizendo assim, aí vai lá traidor, fazer o que você... Não, ele está dizendo assim, amigo, pensa bem, reflete bem. Vale a pena 15 minutos na internet, viciado em pornografia, vale a pena você jogar o seu casamento água abaixo por isso, vale a pena você sair do lugar que você está, cheio de cólera, cheio de raiva, cheio de insônia, não dorme direito, não come direito. Vale a pena você abrir mão da sua família, você lutou por ela tanto tempo, agora vai abrir mão, vale a pena. Não vale a pena quebrar aliança, porque alguém te machucou, porque alguém te feriu, porque alguém te contrariou, porque o discurso mudou. Judas é assim, se você favorecê-lo ele é seu amigo, se você desfavorecê-lo ele se levanta contra você. Toda vez que você contrariar Judas ele vai se levantar, mas fica tranquilo, irmão, para Jesus Judas vai ser sempre um amigo. Quando alguém for te trair, diga amigão. Aleluia. O meu pedido para você nessa noite é de restauração de aliança. Em todas as áreas da sua vida, existencialmente, falhamente, profissionalmente, ministerialmente. Quebrou alguma aliança, você fala, preciso restaurar isso aqui. Eu queria que você ficasse de pé e viesse à frente. Você vai comer do próprio pão, molhado no molho, que é um sinal de respeito pela tua vida, de hospitalidade por quem ama. Aonde estão as pessoas que nessa noite vai entregar sua vida por completo para Jesus? Aonde está você que andou por vales sombrios, noites traiçoeiras? Você não quer mais, você quer se aliançar com Cristo. Pode sair do seu lugar, vem aqui à frente, se coloca de pé, queridos. Eu quero orar por você. Eu quero orar por casamentos que estão quebrando. Tem que ter muita humildade para vir à frente. Eu quero orar para jovens que estão perdidos, não conseguem se encontrar, estão sem identidade. Eu quero orar para maridos que não conseguem se encontrar em Deus, que sabe que está negligenciando o que é mais sagrado, a família. Eu quero orar para amizades que quebraram e você tem tanta saudade daquela amizade. Vem aqui à frente. Você que orava mais, jejuava mais, buscava mais, você era mais crente do que você é hoje. Isso, eu quero fazer uma oração especial. Porque você pode escolher, irmãos, você ouvir essa mensagem, comer da ceia e ir embora apressadamente, ou você pode dar vazão a essa porta de arrependimento que está sendo aberta. Arrependimento. O arrependimento vai te levar a um nível maior com Deus. Judas não ouviu Jesus, Judas não atentou o significado do pão molhado. Simplesmente ele saiu e vendeu sangue inocente. Eu não quero ser o pastor que vai trocar Jesus pelo dinheiro, que vai trocar Jesus por mulheres, que vai trocar Jesus por os benefícios dessa terra. Não, eu quero ser um homem que o Senhor vai olhar para mim e vai dizer, ele entendeu as oportunidades que eu dei a ele sem ele merecer. Você não merece essa chance que Deus está te dando, mas Ele te ama e Ele está te dando uma nova chance de você sentar na mesa da comunhão e se arrepender dos seus maus caminhos.
Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Aquele que confessa a transgressão e deixa, alcança a misericórdia. Arrependei-vos e convertei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Produzi frutos dignos de arrependimento. Exceda a justiça dos fariseus e dos escribas, e grande será o vosso galardão no reino dos céus. O Senhor está compungindo a nossa vida hoje. Você não pode levar nome de traidor. Você não é traidor. Você é um homem seleto, uma mulher exclusiva de Deus. Não carregue esse fardo de traição sobre você. Deixa essa bagagem aqui hoje. Vá para sua casa hoje com consciência tranquila, consciência livre. Oh, Espírito Santo de Jesus. Pode chorar, irmão. Tem gente aqui que quebrou a aliança. Tem gente aqui andando nas trevas, andando apressadamente à noite. Chora. Você pode sair do seu lugar, vem aqui à frente. Tem aliança sendo restaurada. Você vai sair daqui perdoado dos seus pecados. Põe a mão no seu coração agora. Que o Senhor tire toda essa dor que está no seu coração. Que o Senhor te perdoe dos seus pecados. Que o Senhor restaure esse casamento que está por um fio, prestes a terminar, prestes a se romper. Que o Senhor esconda os teus filhos nas noites frias. Que repouse sobre o seu lar uma unção de unidade, de hospitalidade. Que não falte o pão sobre a tua mesa. Que você não deixe a sua vida ficar amargurada pelas traições, pelas apunhaladas pelas costas. Que não mude esse coração bondoso, generoso que você tem, porque alguém te traiu, foi ingrato contigo. Não vale a pena deixar de amar, se fechar em uma redoma e não confiar mais em ninguém. Um te traiu, mas permaneceu 11 ao seu lado. Jesus os amou até o final. Não deva nada a ninguém a não ser o amor. Receba essa restauração de aliança na tua vida espiritual. Que você seja despertado a abrir jejuns, a orar, a subir ao monte, a entrar no seu quarto, fechar a sua porta e no secreto falar com Deus que te vê e te honra publicamente. Que você seja despertado a fazer ações sociais, ajudar o pobre, o órfão, a viúva. Que você ame a sua família, os seus filhos e a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou assim por ela.
que você respeite a igreja onde você congrega, que você ame o pastor que está sobre a sua vida. A Bíblia diz em Hebreus que nós precisamos amar os nossos líderes e respeitá-los. Essa palavra é para alguém que está aqui me ouvindo. Tome cuidado, porque Satanás quer te derrubar. Vigia, ore mais. Abra os seus olhos espirituais. Tome cuidado com os conselhos de pessoas que não amam a Deus. Tome cuidado com os lugares que você tem frequentado e as propostas que têm vindo em sua vida. Não troque o propósito pela proposta, em nome de Jesus. Não vendo o que é eterno pelo aquilo que é transitório e passageiro. Você não vai aguentar a dor da culpa e existencialmente você vai se enforcar. Mas eu quero te abençoar. Eu te abençoo nessa noite. Eu abençoo o teu casamento nessa noite. Eu abençoo teus filhos nessa noite. Eu quero te abençoar, para que nos momentos de decisões da sua vida, de decisão, de difíceis decisões, você esteja lúcido para dizer: não, eu não quero, eu não aceito, eu não preciso, eu não tenho preço, eu não me vendo. Que o Senhor te dê força para os dias maus. Em nome do Senhor Jesus, há uma aliança sobre a tua vida. Não quebre ela. Eu vejo uma aliança que Deus tem conosco aqui, sabia? E o Senhor está requerendo de nós um nível maior de santidade no altar. Porque Deus vai começar a remover do altar todos aqueles que não tiverem santidade. Deus fará maravilha no nosso meio e vai começar pelo altar. E assim como o altar vai escorrer pela igreja. E eu digo que antes desse ano terminar, pode escrever isso, antes desse ano terminar, a tua família vai estar na presença do Senhor, a tua casa vai estar salva. Se você confiar no Senhor, Ele vai delegar a você coisas grandes, propósitos maiores, sonhos maiores, coisas grandiosas, em nome do Senhor Jesus. Por isso receba essa palavra no seu coração. Me dá uma salva de palmas para Jesus, bem forte, bem forte, bem forte. Celebre a aliança.